Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos no capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A segunda parte trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O capítulo 4 trata da pluralidade das existências. E nós estamos na seção do texto do capítulo 4 que se chama Transmigrações Progressivas. Hoje nós vamos começar com a questão 192. Ela traz a seguinte indagação: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Vamos entender a pergunta. É possível que alguém, por exemplo, na existência em que esteja agora, faça tudo tão perfeito, tudo tão certinho, que ele já saia daqui hoje como um espírito perfeito, sem ter que passar pelos outros estágios intermediários que seriam normais até se chegar à perfeição? E os espíritos respondem o seguinte: não. Vamos deixar bem claro. Até porque nós precisamos lembrar que existem aquelas várias etapas de evolução, aquelas várias classes e subclasses na classificação dos espíritos colocada lá atrás por Allan Kardec. Vale rever a primeira parte dos nossos estudos. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. O que nós aqui entendemos como sendo perfeito está muito longe ainda do que é a perfeição dentro dessa escala evolutiva. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Nós estamos muito longe ainda de alcançar a totalidade dos conhecimentos, das informações. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a natureza, a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Por mais madura, adiantada, inteligente que seja uma criança, ela não vai sair da infância e virar adulto imediatamente. Até porque, vamos pensar só nesse ponto, o próprio corpo físico da criança precisa também atravessar todos os estágios de amadurecimento. Nós, enquanto espíritos, precisamos também atravessar todos os estágios de desenvolvimento. É como se fosse aquela ideia que a gente sempre coloca de escola, É como se fosse os vários conhecimentos que são, vamos entender assim, característicos de cada série que a gente estuda. Em cada série, por exemplo, do ensino fundamental, a gente tem uma série de conhecimentos, uma quantidade de informações que são necessárias para aquela etapa de aprendizado. Acontece mais ou menos da mesma forma, mas os espíritos ainda continuam. Vou voltar só no início dessa frase para a gente não se perder. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença, por aquele período de recuperação, mesmo depois de estar sendo medicado. O fato de uma pessoa que está doente ser medicada não faz com que ela imediatamente já se torne saudável. É preciso daquele tempo para as coisas entrarem no equilíbrio. Vamos entender mais ou menos assim. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. O espírito precisa se desenvolver tanto no campo do conhecimento, ciência que a gente vai entender nesse sentido, quanto no campo moral. E em uma existência só, a gente não consegue atingir a totalidade do conhecimento que está à nossa disposição mesmo aqui na Terra. Quanto mais se formos pensar num alcance muito mais amplo, que seria esse nível dos espíritos perfeitos. Se somente se adiantou num sentido, ou seja, se eu evoluir, não é o caso, mas se eu evoluir só no campo do conhecimento, isso não me faz espírito perfeito. Eu tenho que, ao mesmo tempo e no mesmo nível, alcançar o desenvolvimento intelectual e moral. Da mesma forma, uma pessoa pode ser muito boa, mas se ela não conseguiu ainda se adiantar
enquanto espírito, no campo do conhecimento, e aí a gente está falando de conhecimento universal para se tornar um espírito puro, isso significa que a gente está muito longe ainda de chegar nessa condição de perfeição. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, aí vem, quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. O que a gente conseguir fazer de bem e de bom aqui vai facilitar muito a nossa vida lá para frente. Não vai fazer com que nós nos tornemos espíritos puros, mas vai facilitar muito a nossa caminhada, porque a gente vai ter, vamos entender assim, menos exercícios para refazer. Seria mais ou menos essa a ideia. Continuando. Questão 192A. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E esse prenhe aqui, a gente vai lembrar de cheia, menos plena no sentido de, quando fala de prenhe, né, é a ideia da gestação, normalmente a gente usa aqui, mas é nesse sentido de cheio, de alguma forma. Então pode ao homem, pelo menos na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amarguras? E os espíritos respondem que, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Só aquele que não quer caminhar. É por isso, e tem uma frase que ficou muito conhecida, né, dita por Chico Xavier, posso errar algum pedacinho, mas que diz que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode pensar e trabalhar o hoje para fazer um novo fim. Então a gente sempre pode trabalhar as nossas existências hoje para fazer com que a continuidade das nossas vidas seja menos difícil, menos sofrida, menos amargurada. Não significa que a gente vai ser isento, né, do tipo assim, você está livre de passar por todas as etapas de aprendizado. E o sofrimento, a dor, também é uma das etapas do aprendizado. É exatamente aquele ponto que sensibiliza cada um de nós. O que vai ser alterado é que a gente não vai sofrer desnecessariamente. A gente não vai sofrer consequência de erros que poderiam ter sido evitados, sabe esse tipo de coisa? É mais ou menos por aí que a gente tem que entender. Mas seguindo, questão 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Como assim, Rogério? Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu atingi, brincadeira, tá, gente? Mas um nível 6 de desenvolvimento. Numa outra existência, eu posso voltar para o nível 5? Eu posso apresentar um nível de desenvolvimento menor do que eu trago hoje? E essa é uma questão muito interessante, nós vamos ver por quê. A resposta que os espíritos colocam é assim: com relação à posição social, a posição que ele ocupa aqui na Terra, sim, como espírito, não. O que isso traz para a gente, né? Que dimensão que isso traz para a gente? Que os conhecimentos, que as virtudes que a gente adquiriu enquanto espíritos, isso daí a gente mantém. Mas pode acontecer que por uma necessidade de aprendizado ou de outro, eu seja levada a encarnar no meio social, numa cultura específica, onde eu não possa, né, apresentar a plenitude de tudo aquilo que eu já desenvolvi em mim. Mas isso não significa que eu tenha perdido aquelas qualidades, aquelas virtudes, aqueles conhecimentos. Significa simplesmente que naquele momento eu precisei deixar isso daí um pouquinho guardado. Sabe aquela coisa da gente às vezes fazer um trabalho em grupo na escola, mas exatamente por conta do trabalho ser em grupo e porque todos precisam aprender da mesma forma, eu tenho, vamos dizer assim, que baixar a bola um pouquinho e não mostrar tudo que eu sei, que é para dar chance também dos outros aparecerem? O fato de eu diminuir ou de eu falar menos, de eu não querer aparecer demais, vamos tentar entender dessa forma, não significa que eu não saiba, aquele conhecimento está construído em mim. Mas naquela situação é interessante que eu diminua um pouquinho. É por aí que a gente vai entender essa questão. Questão 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem
anime o corpo de um celerado, de uma pessoa má? E aí os espíritos vão responder. E é só para a gente perceber que é, vamos dizer assim, quase que a mesma pergunta da 193, mas dita de forma diferente, que é para esgotar todas as questões em torno dela. Lembra que a gente já falou lá atrás várias vezes que Kardec fazia isso com muita frequência, para não deixar margem a dúvida nenhuma. Às vezes as perguntas eram colocadas muito próximas uma da outra para exatamente esgotar o assunto. Então, é possível que numa outra encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? E os espíritos respondem que não, visto que não pode degenerar. O que é isso? A gente não retrocede. A gente, por exemplo, não, se alguém está reprovado na 5ª série, ele não volta para a 4ª série, ele continua na 5ª série, pode estagnar, mas voltar atrás no seu processo de desenvolvimento, isso daí não acontece dessa forma. E para encerrar, nós vamos conversar sobre a questão 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Porque aqui é o, vamos dizer assim, o extremo oposto do que foi perguntado antes. Um homem de bem pode animar o corpo de uma pessoa amada? Tipo assim, um homem de bem numa existência, ele pode vir como um mal na existência posterior? Não. Mas uma pessoa perversa, má, ela pode vir a ser boa? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Aliás, esse é o caminho normal que as coisas vão seguir. Todos nós, um dia, já fomos, infelizmente, criaturas perversas, criaturas más, criaturas violentas, agressivas. E quantos de nós ainda não guardam um pouquinho ainda dessa violência, dessa agressividade dentro de nós? Mas estamos trabalhando gradativamente para nos libertarmos dela. E a gente vai vendo, é legal quando a gente vê o decorrer da história, porque antigamente a gente partia para a briga. Depois de um certo tempo a gente começou a engolir em seco. Daqui a algum tempo a gente não vai nem mesmo precisar engolir em seco, porque aquelas coisas não vão nos atingir mais. Existe uma nota ainda a essa resposta. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Ela não volta atrás, ela sempre segue adiante. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Cada degrau que eu subo, eu posso até permanecer naquele degrau durante muito e muito tempo, mas descer os degraus novamente, isso daí eu não vou fazer. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Podem, às vezes, até ser levados a uma situação que pareça, talvez, um retrocesso, mas que muitas vezes é motivado pelas questões culturais daquela região, e aí os costumes são outros, as necessidades de adaptação à vida são outras, mas isso não significa que a pessoa tenha retroagido. A gente não pode esquecer disso, a pessoa não volta atrás. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde, potentado aqui é de um poderoso, né? A alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Um rei pode vir como servo e um escravo em outra vida pode vir como rei. Essa estrutura aí, ela pode ser alterada, mas em termos de conhecimento e de moral, eu não perco aquilo que eu já adquiri. Isso daí a gente tem que lembrar sempre. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Como assim? O que ele está querendo dizer? Aí eles colocam aqui um exemplo. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. A questão moral, ela não está vinculada à ordem ocupada dentro da sociedade. E a gente precisa pensar muito nisso. Um beijo grande para vocês, até a nossa próxima conversa.